Saudações, meus queridos amigos e ouvintes do canal O Hermeneuta. Nessa oportunidade, nós estaremos estudando o Arcano 4 de Paus e a gente vai ter um grande estudo, uma grande experiência sobre a estruturação na nossa vida. Como é que a gente faz para ter estrutura, para ter solidez em algo? E a gente vai entender bastante sobre como o fogo se manifesta nessa parte de manter as estruturas da vida. Então, vai ser muito interessante esse arcano. Lembrando sempre que é bom que vocês ouçam o vídeo Descomplicando a Numerologia para vocês entenderem melhor o momento do número 4. Vocês também ouçam o vídeo onde eu explico o elemento fogo e as suas nuances, para assim vocês entenderem como ele funciona. E o vídeo do ritual da vela de 7 dias, onde vocês vão aprender a como utilizar o elemento fogo no seu dia a dia para ter mais vontade, para limpar sua aura, sua casa e para ter mais disposição e energia na vida. Sem mais delongas, vamos passar direto ao entendimento da carta e eu vou tentar ser breve nessa parte da estruturação do que tem nesse iconograma da carta, as imagens que tem nela, e depois eu vou passar mais para vocês entenderem de verdade o que é estruturação. Afinal, se vocês não entenderem, não abstraírem, não puxarem esse conhecimento do porquê o 4 é essa solidez, vocês não vão entender direito a carta, vocês não vão entender qual é a essência dela e vai ficar um aprendizado capenga. Então, bora lá. Se vocês pararem para refletir e observar a carta, vocês vão observar aí que eu sempre dizia para vocês observarem como os bastões estavam dispostos nas outras cartas. No As de Paus eu falava que era como uma semente iniciando aquele processo de criação. No 2 de Paus eu falava que era a dualidade, que era a percepção que existia uma segunda coisa e que essa segunda coisa precisava ser entendida. No caso de quem tem muita energia masculina, perceber a sua energia feminina, quem tem muita energia feminina, perceber a sua energia masculina. No 3, eu explicava o seguinte, que a união dessa energia masculina e feminina gerava uma terceira coisa quando entrava em um perfeito equilíbrio. Então é como se o 1 fosse um ponto num papel, o 2 fosse um ponto onde você traçou uma reta e parou essa reta em algum lugar, gerando 2 pontos, uma reta. E o 3 é como se fosse esses 2 bastões a mais que você colocou em cima dessa reta, equilibrando perfeitamente a energia desses dois extremos. Com isso a gente pode lembrar muito da filosofia de Hegel. Hegel dizia o seguinte, que para as pessoas entenderem melhor a sociedade, eles precisavam entender os conceitos de tese, de antítese e de síntese. Ele dizia o seguinte: cada pessoa na vida, de acordo com as vivências que passa, os aprendizados que passa, ela cria a sua tese. No caso, você nasceu numa família que tinha um entendimento religioso, que tinha um entendimento político, que tinha influências de como você deveria se portar e tudo mais. E isso fez com que você criasse a sua opinião, a sua forma de ver o mundo, que é a tese. Com o passar do tempo, você começou a conhecer pessoas diferentes no âmbito escolar, por exemplo, que tinham culturas diferentes, aprendizados diferentes, e ela possuía uma tese diferente. Então, a tese diferente dela, que muitas vezes era oposta à sua, era a antítese. E isso gerava atritos, porque você pensava de uma forma e essa pessoa de outra forma. E às vezes vocês saíam em discussões verbais. Então aí é a tese de cada um brigando com a do outro, gerando essas antíteses. E Hegel dizia o seguinte, que para poder resolver toda essa situação, que era o que mais faltava na sociedade, era o diálogo, era a conversa para que a gente percebesse que cada um estava certo em certo aspecto, em certo âmbito, segundo as suas vivências, e que o correto seria cada um expor a sua tese, conversar entre elas, ver o que tinha de melhor em cada uma e assim chegarem à síntese, que seria o perfeito equilíbrio entre essas duas energias. Então, mais uma reflexão para você entender o 2 de pausa é isso. É o perfeito equilíbrio entre essas duas energias, gerando essa tese, ou gerando essa síntese, que é o processo de perfeito equilíbrio. Por isso que o triângulo, ele é meio que tem duas bases indo para um centro perfeito de equilíbrio. Então, o triângulo é um ótimo símbolo para a gente entender esse conceito de Hegel. Seria como se as duas teses embaixo, os dois pontos embaixo, tivessem convergindo para um terceiro em perfeito equilíbrio, que seria
a síntese. Então, o 3 tem essa energia de criação, de criar algo novo através dessas experiências. Você teve uma experiência positiva, uma experiência negativa, você ganhou conhecimentos com a experiência negativa, você aprendeu como fazer o certo com a experiência positiva e você foi agregando esses conhecimentos, gerando uma terceira coisa através dessa criação. E agora, o número 4 representa toda essa expertise, todo esse conhecimento que você conseguiu consolidar, todo esse conhecimento que você criou e agora tem uma estrutura. Você já sabe que você está pronto para resolver qualquer dificuldade da sua vida, porque você sabe que das coisas negativas você vai tirar experiências positivas e você já está pronto para viver as coisas positivas também e investir nelas sem medo. Tem uma frase do filósofo Maquiavel que diz assim: não há nada mais difícil ou perigoso que tomar a introdução a uma mudança. Então essa frase basicamente diz o seguinte: nós temos muito medo de fazer o novo, de mudar as coisas, de mudar a vida. E quem conseguir ter este nível de aprendizado, de maturidade em relação à vida, com facilidade vai enfrentar qualquer coisa, porque ele sabe que essa mudança. Continuando, a pessoa chegou a um nível de conhecimento, de entendimento, de confiança na vida tão grande que ela sabe que aquela mudança não é mais algo tão difícil, tão pesaroso, algo tão complexo como Maquiavel definiu, que nós temos o medo da mudança. Essa pessoa entendeu que ela tem que ir lá, ela tem que viver isso, e independente do resultado, ela vai aprender, ela vai se desenvolver, ela vai ter um conhecimento, um desenvolvimento muito melhor com a vida. Então o 4 é o momento onde a pessoa de tanto fazer o 3, de tanto criar algo novo, de tanto experienciar a vida, ela conseguiu sentir tanta confiança, tão bem-estar, que a mente dela se estruturou, que a confiança dela está estruturada, assim como 4 pilares. Então bora observar de novo os bastões que estão dispostos na carta. Eles estão bem fincados no chão e eles estão dando estrutura para algo. No caso, esse telhadinho aí, essa abóboda de flores, de frutos, representando toda a riqueza desses pilares, tudo que esses pilares estão oferecendo. Pensa aí que, sei lá, você mora num prédio de vários andares. Se não existissem aqueles pilares lá embaixo na terra, você não iria poder estar curtindo sua vida aí no andar onde você está. Então, essa carta aí fala do momento onde a pessoa, devido ao esforço dela, devido ao trabalho dela, conseguiu criar pilares rígidos, firmes e convictos para prover agora essa vida que ela está tendo. Por isso que esse casal aí no centro, eles estão super felizes, brindando a vida, vivendo o momento. Esses dois aí podem representar, sim, uma pessoa, um homem e uma mulher, ou apenas uma pessoa. Afinal, eu já falei da dualidade mental. Se você tem uma energia principal masculina, você tem a feminina. Então, você é dual, você tem as duas polaridades em você. Então, essa carta aí pode representar um sucesso financeiro seu, um sucesso amoroso, uma estabilidade, um conhecimento a mais que você conseguiu agregar e consolidar em você. Então, por isso, 4 de paus. As 4 bases fincando e dando solidez àquilo que a pessoa objetivou. E lá atrás você vê, tem várias pessoas curtindo essa festa, curtindo com eles essa estabilidade, essa estrutura que eles conseguiram. É como se você tivesse lá no exemplo do meu vídeo sobre numerologia, você conseguiu agora constituir a sua marca de respeito. Você conseguiu constituir um nome para o seu trabalho e todos lhe admiram e todos sabem que você é o melhor no que você faz. Então, por isso, 4 de paus. E por que o naipe paus? Por que fogo associado ao 4? O que o fogo dá nessa estrutura? Vamos pensar assim. O fogo é o movimento, correto? O fogo é a iniciativa, a vontade. Se essa pessoa aí que tem a marca de qualidade, que conseguiu esse objetivo que ela tanto queria, simplesmente parar de, sei lá, comprar a farinha de qualidade para fazer o pão, parar de usar a melhor peça de qualidade para poder fazer o trabalho dela, ela vai perder estrutura, não vai? Ela vai deixar de produzir aquilo que ela tinha excelência em produzir. Então, o 4, apesar de ser uma estrutura, é uma estrutura que precisa de constância. Ela precisa que você fique continuando a tomar as atitudes que fizeram você ter essa estrutura. É que nem a autoestima. A autoestima é feita de pilares. Mais pra frente eu vou falar disso. Então,
tudo na sua vida que você quer que tenha estrutura, você o tempo inteiro precisa ficar trabalhando para que essa estrutura exista. Você quer ter um muro lá na frente na sua vida. Todo dia você tem que, com constância, colocar um bloco neste muro, para que um dia ele se torne esse muro grandioso que você quer. Você quer ficar famoso, você quer ter dinheiro, você quer alguma coisa. Todo dia, trabalhe como se fosse um bloquinho para ajudar você a ficar mais perto desse objetivo. Então isso daí é estrutura. É cada vez mais você manter a constância das atitudes que lhe farão estar perto desse objetivo que você tem, dessa coisa que você quer almejar. Aí seria a função, se eu não me engano, controle da administração. A administração é baseada em quatro partes. O planejamento, que é quando você planeja o que é que você quer para sua vida. Ah, eu quero tal coisa, eu tenho tal objetivo. A organização é a segunda função, que é onde você organiza as coisas que você precisa ter para alcançar aquilo. Sei lá, eu quero passar na faculdade. Eu preciso estudar todos os dias, eu preciso responder questões, eu preciso fazer coisas que me aproximem desse objetivo. Então você planejou, você decidiu onde você quer chegar, você organizou, você fez as coisas que estão ao seu alcance para cada vez mais estar próximo disso. Depois vem a função direção, que é você conseguir colocar em prática com constância essa organização que você fez. Sei lá, você organizou que você vai responder questões todos os dias, você vai assistir videoaula todo dia. Então, aí a direção, todo dia você tem que estudar, todo dia você tem que fazer essa coisa para ficar mais perto desse objetivo. E a função controle, que é manter isso, é observar o que pode estar lhe atrapalhando, o que pode estar lhe tirando desse caminho e tirar isso da sua vida. Ah, eu tenho um objetivo tal, mas alguém na minha família fica me criticando. Corta essa pessoa da sua vida. Se não tiver como cortar, fortaleça a sua mente para que essa pessoa não lhe afete. Ah, eu tenho tal objetivo de estudar, mas na hora da aula meu coleguinha fica me enchendo o saco. Sai de perto desse colega, resolve isso daí. A direção é tipo limpar aquilo que possa estar impedindo de que você dê o seu maior potencial, a função controle, quer dizer. Então, para você manter essa estrutura rígida, sólida, você tem que trabalhar o tempo inteiro para que ela se mantenha rígida e sólida. Então, 4 aí está representando essa pessoa que já conseguiu manter o nome de respeito dela, e além de manter o nome de respeito dela, ela trabalha para que esse nome de respeito sempre se mantenha autêntico, sempre se mantenha válido, que seja uma marca de nome no mercado, onde todos têm certeza que sempre fará um trabalho de excelência. E já que a gente já está aqui falando sobre estrutura e sobre vontade, afinal, aí o elemento fogo é a determinação, é a movimentação, como eu falo bem no vídeo sobre o elemento fogo, é preciso saber que tudo na vida que você quer, você precisa com constância, assim como o elemento fogo, se movimentar, correto? Eu falei, por exemplo, dos pilares da autoestima, também tem os 7 tipos de amor. Os pilares da autoestima são 7. E para que você tenha sempre uma boa autoestima, que é o que geralmente mais atrofia a pessoa de alcançar seus objetivos, por isso que eu estou falando aqui junto de autoestima no elemento fogo e nessa carta, porque se você não tiver uma boa autoestima, você não vai confiar em você não vai manter a sua chama acesa e com força e com virilidade para você conseguir conquistar aquilo que você quer. Porque se você não tiver uma boa autoestima, você não vai confiar e acreditar que você é capaz de atingir esse objetivo. Então é importante que você entenda essas 7 coisas que fazem com que você tenha uma autoestima boa para que você consiga manter essa estrutura que eu tô tanto falando aqui. Então bora lá. A primeira parte, o primeiro pilar da autoestima é o pilar da família. Eu sei que isso é muito difícil, afinal às vezes nós temos familiares que não nos ajudam, mas o pilar da familiar é essencial. Porque se você não tiver a mínima relação boa possível com a sua família, isso vai lhe atrapalhar muito, porque geralmente a gente se importa muito com a opinião de certos familiares, a gente se importa muito com o que eles vão dizer, o que é que eles vão achar das nossas coisas, e caso a gente não possa ter uma relação melhor com eles, nós temos de trabalhar muito a estrutura mental para que o que eles falarem, o que eles criticarem, o que eles disserem não nos afete. Então, para você ter um bom pilar da autoestima da família, você tem que controlar sua mente em relação a como você vai absorver e entender o que eles dizem. O segundo pilar é o do autoconhecimento.
Quando você tem autoconhecimento, você percebe e entende, poxa, tal pessoa falou isso, por isso que eu fiquei mal, por isso que eu fiquei desmotivado. Então eu não posso mais deixar tal pessoa me falar isso, ou não posso mais absorver aquilo que tal pessoa falou. Então, o autoconhecimento é perceber como você lida com as coisas externas, como você lida com a vida. Na alquimia, nós temos o conceito de laboratório interno e de laboratório externo. Lá na alquimia, a gente entende o seguinte: tudo que acontece na nossa vida mundana, sei lá, eu saí de casa, conheci uma pessoa, conversei com essa pessoa. Tudo isso aí é o nosso laboratório externo. Laboratório porque a gente está pesquisando sobre a vida, a gente está entendendo a vida, e é um laboratório externo porque está fora da gente. São as relações com as outras pessoas, criando as sínteses, as antíteses e as teses, como Hegel fala. E aí, nesse laboratório externo, a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente deve escolher muito bem o que é que a gente vai aprender, o que é que a gente vai tirar do laboratório externo e o que é que a gente vai trazer para dentro do laboratório interno para a gente avaliar, para a gente entender, para a gente utilizar na nossa vida. O laboratório interno, como vocês já devem imaginar, é a nossa mente, nosso cérebro, como a gente pensa, como é que a gente entende a vida. Então, a gente tem que ter muito cuidado nas relações sociais para que a gente tenha o autoconhecimento correto, que é o segundo pilar, para que assim você consiga absorver as coisas de uma forma que elas não desorganizem o seu laboratório interno. Imagina aí se você começa a pegar um monte de coisa do laboratório externo e colocar no seu laboratório interno. A emoção do amiguinho que você brigou, a emoção da família que você brigou, de uma crítica, e tudo isso entra no seu laboratório interno. Você não vai conseguir mais fazer nenhuma experiência, você não vai conseguir objetivar e alcançar mais nada. Então é essencial que você trabalhe a sua vida mental e como a sua vida mental vai absorver as coisas que acontecem na sua vida diária, na sua vida pessoal. E aí, vamos para o terceiro pilar, que é o pilar da inteligência. Você precisa ter conhecimento, você precisa ter desenvolvimento. O tempo inteiro você precisa estar agregando novas coisas para que você perceba, entenda e veja como a vida é, e assim controle como é que você entende ela. Então você precisa entender filosofia, sociologia, ciência, você precisa ser alguém erudito, porque aí você vai se sentir cada vez mais inteligente, cada vez mais dinâmico, você vai ser cada vez mais capaz de conversar, de interagir com as pessoas, vai ter cada vez mais repertório para falar com elas, para transformar elas e transformar você mesmo. Então a inteligência é essencial para que você tenha um bom pilar da autoestima, para que as pessoas consigam lhe absorver bem e que você se sinta como alguém de importância, de valor, de opinião perante os seus amigos e familiares. O quarto pilar é o da beleza. A gente sabe como é a vida. Você tem que ter uma boa relação em relação à sua beleza. É dito nesse pilar que é muito importante que a gente faça exercícios, que a gente cuide da nossa alimentação e tudo mais. Isso que vocês já estão cansados de ouvir. E por que isso é importante? Porque assim você vai fazer com que a sua melhor versão exista. A versão mais arrumada, mais bonita, mais aprimorada. Aprenda a se cuidar de verdade e dar a verdadeira atenção e valor que você merece. Faça com que você esteja na versão mais bonita que você conseguir estar sempre. E aprenda a amar, gostar e entender que essa pessoa sim é você e que você tem que dar sim valor a você. Porque você precisa se amar para que as pessoas de fora também deem valor a você. Como é que você quer o amor de alguém se você não dá amor a você mesmo? Então é muito importante o pilar da beleza física, porque isso nos afeta muitas das vezes. O pilar número 5 é o pilar da amizade. A gente precisa ter boas amizades. Napoleão Hill diz o seguinte, que você é o resumo das 5 pessoas que você mais anda. Então, você tem que escolher muito bem as amizades que você tem na vida, porque senão serão pessoas que vão lhe criticar, que vão tirar os seus pilares de autoestima, que vão fazer você desacreditar de que você pode conseguir as coisas que você quer. Então, amizade é essencial. Tenha pessoas que lhe somam, que lhe ajudam, que lhe motivam, não pessoas que lhe botam para baixo. Se essa pessoa lhe bota para baixo, ele faz mal, com base no que você já percebeu das outras coisas que eu falei aqui, corte essa pessoa da sua vida. Ela não vai fazer falta, pode ter certeza. O sexto pilar é o do amor. A gente precisa ter amor, nem que seja o nosso próprio amor.
A gente não precisa ficar só dependendo, eu preciso do amor de outra pessoa para ser feliz. Não, você precisa do seu amor, do seu reconhecimento, do seu amor por existir, por viver, por fazer as coisas que você ama. Eu gosto de correr, eu gosto de estudar, eu gosto de ver filmes. Ame esses momentos com você. Tenha momentos de solitude e não de solidão. Solidão é quando a gente tem um momento onde a gente está sozinho com a gente e a gente não gosta disso. A gente sofre por isso. E solitude é aquele momento onde a gente está sozinho fazendo algo que a gente ama, que a gente se sente completo. Cozinhando, dançando, fazendo qualquer coisa que você se sinta vivo, feliz. Então é muito importante que você tenha este amor, tanto externo, caso você consiga ter ele agora, mas se você não tiver ele agora, dê o seu próprio amor a você. E o sétimo pilar é o do reconhecimento. Você tem que reconhecer que você dá o seu melhor o tempo inteiro, que você conseguiu muita coisa assim, que você já conseguiu muitos feitos na vida e que você precisa se bonificar por isso. Não ficar dizendo, eu poderia ter feito mais. Não, você fez o melhor que você poderia fazer naquele momento. E você tem que ser feliz e se sentir bem e realizado com isso. Não ficar pensando, poderia ser melhor, eu poderia ter conseguido mais. Não, dê o devido reconhecimento que você tem. Dê o devido valor a você mesmo, ao seu trabalho, ao seu esforço, e com toda certeza você vai perceber que você vai ter a estrutura necessária para a sua vida, para o seu bem-estar. Então, todas essas coisas que eu falei aqui são como se fossem bastões que vão dar estrutura para você na sua vida. No caso, na sua vida da autoestima, do autoconhecimento, do autosignificado. Então, isso é essencial que você trabalhe. Porque assim você vai conseguir entender a essência do 4 de paus, que é essa estrutura, que é esse reconhecimento. Então, por exemplo, se essa carta cair numa tiragem, o que é que isso aí significa? Significa que você vai provavelmente nesse caminho conseguir encontrar essa estabilidade. Talvez não seja que vai já ficar estável, mas que nesse caminho você vai vivenciar aquilo que vai fazer com que você perceba o que está tirando a sua estabilidade e lhe dará a sua estabilidade através disso. Então se dedique, se prepare, crie as estruturas da sua vida, crie a estabilidade na sua vida, que com toda certeza, com o passar do tempo, colocando bloquinho por bloquinho naquilo que você almeja, o sucesso será a única possibilidade.